romance de não ficção. Neste vídeo eu vou explicar tudo sobre esse gênero literário, suas características, o surgimento e diferenciá-lo também da ficção, que é o gênero bastante conhecido, e isso porque muitas pessoas que escrevem aqui pra gente da Vidaria Livros, não muitas, mas algumas delas, nos procuram querendo escrever livros de ficção, e aqui a gente só trabalha com não ficção. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é, afinal, não ficção, quando a gente entra para o ramo da literatura, então romance de não ficção, e também livros de não ficção em geral, e diferenciar da ficção. Este é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora aqui da editora Vidaria Livros. Se você não nos conhece, você pode entrar no nosso site, vidarialivros.com.br. A gente tem um Instagram também, Vidaria Livros. Eu vou ficar muito feliz se você seguir a gente aqui, se você seguir a gente lá no Instagram, porque assim você ajuda aos nossos conteúdos se tornarem acessíveis a maior quantidade de pessoas, né? Se você gostar do vídeo, curtir depois, obviamente, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos preparados? Você está preparado aí para a sua aulinha? Hoje é uma aulinha porque eu tive que recorrer aos conteúdos da faculdade, gente. Eu fiz faculdade de jornalismo, eu me formei em 2007, já faz um tempo, inclusive. E aí, para poder fazer o vídeo de hoje, eu fui recorrer a alguns conteúdos que eu resgatei aí da minha memória, alguns conteúdos, fui pesquisar na internet e eu fiz até algumas anotações aqui que eu vou dividir com vocês, porque eu quis assim, resumir bem, tudo que engloba a questão do gênero de não ficção. Então, primeiro, gente, eu vou diferenciar a ficção da não ficção. Então, ficção, o que é ficção? Todos nós conhecemos obras de ficção, elas partem, o seu princípio básico é a imaginação, a criação, a invenção de uma história, que não é real, veio da imaginação do autor. E ele cria todas aquelas etapas que a gente conhece muito bem, que é o enredo, aí tem o clímax, ele cria os personagens, Então as pessoas que trabalham com a escrita de ficção, elas são muito envoltas nesse universo, de criação de personagem, para que o personagem ele cumpra todas as características do início ao fim da obra, para que não fique nenhum deslize, inclusive, que faça com que o leitor perceba, que opa, isso aqui não está condizendo com a verdade ali não. Você falou que ele era loiro e de repente tá moreno, sei lá, tô dando um exemplo bem óbvio, mas não é nesse nível que geralmente acontecem os deslizes. Enfim, então a ficção, ela é uma obra, um texto, uma história que ela na maioria das vezes, acho que dificilmente não vai ser baseada em alguma coisa da realidade, mas ela é uma invenção, uma obra fruto da imaginação. A não ficção, gente, é uma obra completamente 100% embasada na realidade, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas que não conhecem o estilo de não ficção, às vezes imaginam que é uma mescla. Que, então eu vou me inspirar em alguns fatos reais para escrever um livro e aí vira não ficção. Errado, tá? Isso daí pode ser uma história baseada em fatos reais, mas vai continuar sendo ficção, tá? A não ficção, a primeira característica, e para que seja uma não ficção, é que ela seja baseada, essa obra, em fatos reais, na realidade, Só que qual que é a questão? Agora eu vou começar a recorrer aqui a algumas anotaçõezinhas para eu lembrar, A não ficção, embora ela seja baseada na realidade, o romance de não ficção, ele traz sim algumas características da ficção para que o texto fique um pouco mais atrativo, para que a leitura seja agradável. Então, quais são elementos que a gente vai encontrar na não ficção que são parecidos com o da ficção? Às vezes uma narrativa em primeira pessoa, diálogos, com travessão inclusive, com descrições, com entonações, com expressões daquela conversa, um narrador que ele é onipresente, que ele sabe de tudo, ou que ele é uma testemunha, então ele vai lá, ele muda do onipresente para alguém que está de fora, que está de dentro, está de fora da história, enfim. Essas características, muitas vezes não
são tão comuns no jornalismo, né, nas escritas de não ficção em geral. Então, como que a gente vai? A gente vai pegar um jornal, hoje em dia não é nem mais jornal, hoje em dia tá antiquado falar jornal, né? Mas você entra lá num site num aplicativo de algum portal de notícias, de algum, né? As notícias, gente, quando a gente escreve elas nuas e cruas, elas não têm essas características que eu acabei de falar, né? Então, se você assistir, você ler qualquer notícia, você vai ver que vai estar lá. Aconteceu tal coisa, tal dia, em tal lugar, tantas pessoas foram afetadas, fulano disse tal coisa, Beltrano disse tal coisa. Você não sabe quem que é a pessoa que está escrevendo ali, ela não se coloca em nenhum momento, não tem diálogo, não tem travessão, não tem essas coisas, né? Na verdade, a gente usa as aspas, né, nos textos jornalísticos, nos textos de matérias, né, reportagens, a gente chama hard news, né, que são notícias assim factuais. Então a gente não usa essas características da ficção. Isso daí não é nem aceitável no dia a dia do jornalismo, né? Então, agora entrando mais um pouquinho na aula aqui, voltando um pouquinho para a aula, quando é que surge, como é que começa essa história de, então você vai começar a misturar, né, fatos reais com fatos, com características da ficção, de uma história que não é real. Isso daí, né, algumas vertentes, né, dizem, alguns estudiosos, não é cravado, porque tem aí algumas, vocês vão ver como é que eu mesma vou falar uma coisa que se contradiz aqui, mas existe a grande massa, né, da literatura sobre essa questão do romance de não ficção, ela é embasada no jornalismo literário, que o grande start para isso foi o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, que foi publicado em 1966, então eu até li, na época da faculdade eu li este livro, eu já esqueci bastante coisa, mas é uma narrativa, o autor, ele narra um assassinato no interior dos Estados Unidos, e aí ele se envolve na história, ele faz uma investigação bastante extensa, e ele narra com essas características, porque ele acaba, originalmente é publicado numa revista, que acho que é New Yorker, né, e depois ele virou um livro, né, e para poder ficar interessante a história, né, esse autor, né, o Truman Capote, ele lançou mão de algumas dessas características, né, da ficção. E isso foi na década de 60, né, e entre a década de 60 e a década de 70, começou então um movimento que foi chamado de New Journalism, ou Novo Jornalismo, lá nos Estados Unidos, né, no qual outros jornalistas começaram a seguir a mesma linha, a fazer reportagens nas quais eles se colocavam como partes integrantes dessa reportagem, eles escreviam em primeira pessoa. Então vamos supor que eu estou num evento cobrindo algum acontecimento, né? No jornalismo tradicional, você não pode se colocar suas percepções, o que você sentiu, ou você também não pode ficar descrevendo de uma forma muito assim literária. Você tem que ser preto no branco, você tem que ser objetivo. E esses autores, esses jornalistas, eles começaram a escrever reportagens em que eles se colocavam na primeira pessoa, eles usavam esses recursos, né? E esse movimento foi chamado de New Journalism. Inclusive um deles, que é o Hunter Thompson, né? Ele criou um outro gênero ou estilo que é chamado no jornalismo de gonzo-jornalismo, que é quando o jornalista vai lá e inclusive vivencia de propósito uma situação para poder escrever sobre ela, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui bastante assim, só pra gente lembrar e entender o que é. O Gugu, lembra que o Gugu às vezes se colocava na pele de algumas pessoas ou de algumas situações e fazia uma reportagem dele sendo... ele fingia ser outra pessoa, né? Às vezes, acho que eu lembro de um capítulo que ele, se não me engano, ele foi um morador de rua. Corrijam-me aí se eu estou errada, mas enfim, isso daí, querendo ou não, é um pouco desse gonzo jornalismo, que é quando o jornalista se coloca, por exemplo, né, uma vez eu li uma reportagem de um jornalista que ele se colocou como entregador de aplicativo por um período para ver como é que é a vida dos entregadores de aplicativos, né, e aí ele escreve com base na experiência dele, né. Então tudo isso é esse New Journalism. No Brasil a gente usa o termo também jornalismo literário, né. Só que aí, lembra que eu falei que a origem exata do New Journalism ou do jornalismo literário é um pouco incerta? Por quê?
Também, né, aqui no Brasil, é bem comum a gente ouvir que Os Sertões, do Euclides da Cunha, que foi publicado em 1902, que este livro é também uma exemplificação de jornalismo literário, né? Porque o Euclides da Cunha, para escrever Os Sertões, ele foi enviado como correspondente do jornal O Estado de São Paulo para lá, para fazer a cobertura, né, da Guerra dos Canudos, na Bahia, né? Que foi no interior da Bahia. E aí, com isso, ele escreveu, né, inicialmente essas reportagens para o estado de São Paulo, nesse estilo, né, dele contando as percepções, ele se colocando também, né, então por isso que também algumas pessoas dizem, mas espera aí, Os Sertões já era New Journalism então, né, então existe essa certa questão. Mas aqui no Brasil, também na década de 60 e 70, né, na mesma época que lá nos Estados Unidos teve um movimento do New Journalism, aqui no Brasil a gente teve uma revista que foi muito conhecida, né, para quem estudou jornalismo. Eu na minha faculdade, eu estou trazendo algumas referências da minha faculdade, foi o que os professores na época trouxeram para nós, que é a revista Realidade, não é da minha época, eu não li, mas na internet tem alguns exemplos, algumas capas, é bem interessante se você quiser procurar. E essa revista vinha com esse propósito também, de trazer textos nessa característica de um romance de não ficção aí, com essa característica, com tudo isso que eu já falei, né? Aí tem aqui alguns exemplos, né, de jornalistas que trabalhavam, que é o José Hamilton Ribeiro, né, o Roberto Freire, que são pessoas que ousavam muito nas suas reportagens e traziam coisas maravilhosas, né, estilos muito assim surpreendentes e ricos, né, para o jornalismo. Então, gente, acabou a aulinha. Basicamente, agora eu vou falar um pouquinho sobre, tá bom, agora que você entendeu um pouco o que é não ficção, o que é um romance de não ficção, eu quero fazer primeiro uma diferenciação importante, que é assim, eu tô falando de romance de não ficção, então são histórias reais, né, que esses profissionais, que a gente, né, eu tô falando de profissionais porque a gente recorreu um pouco a exemplos do passado, mas qualquer pessoa, né, que se proponha a investigar um acontecimento real e fazer, narrar essa história de uma maneira que remeta a uma ficção, mas sempre trazendo a realidade, vai ser considerado um romance de não ficção, né? Então aqui no Brasil é muito comum os livros, né, reportagem, né? Existem muitos livros reportagem que trazem isso, né? Por exemplo, Estação Carandiru, do Drauzio Varela, né? E eu tô com alguns aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que são livros que o jornalista foi lá, presenciou cenas e escreveu de uma forma literária. Então o que ele faz? Ele vai colocar só a verdade, não vai ter nenhuma invenção. Porém, ele vai escolher palavras rebuscadas, palavras diferentes, ele vai descrever o cenário com uma riqueza de detalhes, ele vai se permitir começar de uma maneira não tão objetiva, né, descrevendo de repente uma situação, mas nada ali vai ser invenção. Então, por exemplo, você está na rua andando, né, e aí você vê um acidente de moto. Em vez de você falar, na rua tal, fulano caiu da moto, você vai falar, enquanto o sol brilhava no céu do meio-dia, estava um calor, fulano desceu pela rua com a moto e por conta de uma casca de banana escorregou, sabe assim? Você vai contar com um ar de narrativa, tá, gente? É um exemplo também bastante, né, obviamente que isso daí não... Você até pode fazer uma narrativa sobre um motoqueiro que escorrega numa casca de banana, mas não é bem, né, o objetivo, talvez, aí, geralmente são histórias, né, profundas, ou até mesmo você pode fazer isso com a sua própria história, né? Alguns gêneros comuns de não ficção são biografias, autobiografias, livros-reportagens, livros de memória, ensaios, né? Então, todos esses livros trazem uma realidade e você pode sim escrevê-los de uma forma atrativa, né? Então, alguns exemplos. A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Inclusive, este livro tem aqui, né? Logo eu estava dando uma olhada, faz tempo que eu comprei esse livro, eu estava dando uma olhada até mesmo para gravar esse vídeo, né? Tem uma frase que comprova, né, isso que eu acabei de falar, que tudo tem que ser verdade, né? Então ela fala assim, mas é tudo tão verdade que parece mentira, lembra a ficção,
né? Ou seja, a Eliane Brum é uma jornalista brasileira que ela trabalhava na época esse livro, na verdade ele se originou após ela ter escrito várias crônicas, vários artigos, né, para o jornal Zero Hora. Eram relatos, né, de histórias que ela via, chama Vida que Ninguém Vê, porque geralmente eram histórias de pessoas que às vezes ficam esquecidas no cotidiano, né, notícias que são não notícias, né, e ela se propunha ter esse olhar diferente de encontrar histórias, né, que às vezes no meio assim da multidão, às vezes uma história sobre um morador de rua, sobre um rapaz que eu estava folheando aqui para poder lembrar de alguns exemplos, né, um rapaz que morava numa cidadezinha, que ele era muito humilde, que aí ele começou a aprender, ele foi para a escola e começou a aprender a escrever, né? Então ela pegava essas histórias escritas de uma maneira bastante literária, né? E inclusive esse livro foi o prêmio Jabuti, ganhou acho que o prêmio Écio, né? Da forma diferente como ele escreveu. Tem um que é um clássico, que é o do Gabriel Garcia Marques, né, que é o relato de um náufrago, que é a história de um sobrevivente de um náufrago na Colômbia, né, e aí também originalmente essa história foi publicada no jornal e depois virou livro, inclusive tem uma polêmica por trás deste livro, né, porque parece que o acidente, né, que aconteceu ali, que causou aquele náufrago do navio, envolvia questões governamentais, bom, aí eu já não me lembro muito bem, mas é também jornalismo literário. Eu tenho um outro livro aqui que eu gostei muito, que se chama Dignidade, que é um livro que vários escritores foram convidados pela Médicos Sem Fronteiras, aquela organização, né, que ajuda, aquela ONG que ajuda, né, enfim, pessoas que estão em situações vulneráveis, né, de saúde. Ela vai de lugares diversos do mundo todo para ajudar. E aí, jornalistas também de renome em diversos países foram convidados para presenciar algumas dessas ações da Médicos Sem Fronteiras e escrever os relatos. Então é muito interessante as histórias também. Eu tenho aqui um outro livro que eu gosto muito, que chama O Anjo Pornográfico, que é a biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro. Ele remonta toda a história do Nelson Rodrigues, traz todos os pontos, traz a vida pessoal, escrito de uma forma bem atrativa também. Tá acabando, gente. Tem mais um aqui que o Fernando Moraes e o Rui Castro são dois jornalistas brasileiros, são muito famosos pelas suas obras, pelas biografias, pelos livros e reportagens que eles produzem, né? Esse aqui é O Mago, do Fernando Moraes, que é um livro sobre... me deu um branco aqui, a história do Paulo Coelho. Olha a grossura do livro. Este livro aqui eu confesso que eu já comecei a ler algumas vezes, mas eu nunca terminei, preciso estar na minha fila. Mas eu gosto muito do Fernando Moraes. Ele escreveu aquele livro Olga, que é muito interessante. Ele escreveu um livro que virou filme também sobre os decassegues, né, que vieram para o Brasil trabalhar aqui. Muito interessante, se chama Corações Sujos, virou um filme. Enfim, gente, tem mais um do Rui Castro que eu gosto muito, que é a da Carmen, a autobiografia da Carmen. Então é isso, né? O romance de não ficção, então é isso, é você escrever um livro de história real com carinha de ficção, né? Só que para fazer isso, gente, você tem que fazer um trabalho muito sério, né? Você tem que pesquisar, você tem que comprovar todas as informações, você não pode inventar nada, tem que fazer uma boa pesquisa. Então, por mais que seja um livro de memórias, você vai estar escrevendo com base nas suas memórias, você não vai estar inventando, não, você vai estar sendo real com você mesmo ao fazer os relatos, né? Você não vai inventar nada. Então é muito importante, quando você não lembrar de alguma coisa, é importante que você coloque na narrativa, né? Que você não lembrou, que talvez fosse de tal forma, né? Então a não ficção, ela exige isso, ela exige, né, a partir do momento que você é um compromisso, né, que você firma com o leitor, né, que conforme você está escrevendo essa obra, tudo que está ali é verdade, foi checado. Então se tem algumas informações que vêm de referências bibliográficas, você coloca as referências, né, para que tudo fique bastante assim, com bastante credibilidade, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil, se não você pode escrever algumas dúvidas aqui nos comentários, eu sempre respondo aos comentários, né, quando eu vejo, assim, né, é difícil eu não responder.
E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.